Olá, bom dia! O Poder e Negócios de hoje vai falar sobre uma forma diferente de degustar e consumir leite de vaca. Uma fazenda na cidade de Garanhuns, no agreste de Pernambuco, trata de um leite 100% natural. Polilac é considerado o primeiro laticínio do Norte e Nordeste a ter certificação de leite A2. O que significa isso? É o que você vai ver agora na entrevista com Jorge Pires Martins, veterinário responsável pelos rótulos da Polilac. Bom dia, bem-vindo, Jorge. Bom dia, Meire. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, a gente quer saber primeiro, na prática, o que é que significa esse certificado A2A2? Nós recebemos uma certificação, as vacas, falar um pouco do A2A2, é um tipo de leite, tá? As vacas produzem na beta-caseína, na proteína do leite, uma beta-caseína chamada A1 e A2. Então, houve aí uma mutação durante o tempo, e todos os mamíferos produzem apenas essa beta-caseína do tipo A2. E as vacas tiveram essa mutação e tem A2 e A1, o que leva, em algumas pessoas, a um desconforto intestinal quando consomem leite de vaca. E aí, essas vacas, esse rebanho, essa certificação, diz que todo o nosso rebanho, as vacas e o nosso produto tem apenas a beta-caseína A2, deixando assim o leite com a melhor digestibilidade para os consumidores. É por isso que a gente fala que é um leite mais puro, tem um valor nutritivo maior? Veja só, o nosso leite ele é tipo A, tá? E aí ele é mais puro porque é pasteurizado, tá? Não tem nenhum aditivo, é 100% leite, então passa por um processo térmico, a gente mantém refrigerado para conservar ele, E ele é de rebanho próprio, as vacas são criadas a pasto, a gente tem um teor de sólidos relativamente grande nesse leite. Era exatamente isso que eu queria saber, como vocês conseguem chegar a esse nível de excelência? O primeiro ponto é ter esse rebanho próprio. Então, a gente não pode comprar leite de outras fazendas, como acontece com a maioria dos laticínios, Então, para o nosso leite ser tipo A, a gente precisa ter o rebanho próprio, ter um controle genético dos animais, ter um controle ali reprodutivo e principalmente higiênico lá na obtenção da ordenha, que acontece de forma mecânica, sem contato manual. A gente está com algumas imagens aqui da Fazenda Polilac, lá em Garanhuns, no agreste de Pernambuco, uma área turística. Agora, quais são os cuidados que vocês têm com o rebanho? Da seleção da espécie até a forma como os animais são cuidados aqui na fazenda. É um critério muito rigoroso. A gente faz inclusive fertilização in vitro, utiliza barriga de aluguel nas vacas, Então, nosso rebanho é um rebanho de gusolandas, é meio sangue de guzerá, que é um gado indiano com características de aptidão de carne, e meio sangue de holandês, que aí já é um gado mais voltado para a aptidão leiteira. Então, a gente faz esse cruzamento para pegar do guzerá os teores, para pegar do guzerá o teor sólido, os sólidos do leite, ali as características do solo e a rusticidade daquele animal. Em compensação, do holandês a gente pega o volume de leite. Então, faz esse cruzamento, para fazer esse cruzamento, manter a genética, inclusive essa seleção das vacas que são A2A2, a gente tem todo esse critério, faz trabalho em laboratório para certificação genética e faz também essa fertilização in vitro para poder ganhar tempo e conseguir um rebanho A2A2 de forma mais rápida. Você falou aí sobre volume, qual é a produção diária de leite? Na fazenda, 3 mil litros por dia. E para onde vocês distribuem essa produção? No laticínio, na granja e queijaria, a gente consome aí metade desse leite aproximadamente, 1.500 litros, com a tendência de consumir aí 80% desse leite nos próximos 6 meses. E a outra parte vai para uma indústria que produz leite UHT. É importantíssimo aí a gente reforçar, gente, a diferença entre o leite A2, os outros tipos, até porque tem muita gente que tem muito critério na hora de ir até a prateleira do supermercado, a gôndola, para escolher o leite que vai levar para casa. Tem gente que tem intolerância, tem reação a alguns agentes das substâncias do leite. Como é que vocês conseguem levar para o consumidor essa qualidade e com esse cuidado também, sabendo que tem muita gente que tem reação a alguns fragmentos em relação à substância do leite? O leite A2 ele surge justamente para isso, A gente tem hoje uma demanda crescente de pessoas com intolerância, com essas reações, mas na verdade boa parte desse diagnóstico não é um diagnóstico fechado. Então as pessoas consomem o leite, sentem uma indigestão e associam aquilo à lactose, que é o açúcar do leite, Mas a proteína, a beta-caseína A1 pode causar esse desconforto também. Então, o A2 tem pessoas que se dizem intolerantes, que quando consomem o leite A2 dizem que não sentiu nada. Então, na verdade, ele tinha essa indigestão por causa da beta-caseína do tipo A1.
E aí o nosso controle, a gente para receber essa certificação, tem uma empresa que certifica, certo? Todas as empresas nacionais hoje que têm esse selo a nível nacional, né? São várias empresas, e outra empresa faz a auditoria para saber se todo esse processo de qualidade garante que, de fato, o consumidor vai estar levando para casa um produto apenas com a beta-caseína A2. Essa era uma curiosidade que eu tinha mesmo, como vocês conseguiram a licença para comercializar esse leite tão especial, né? Aí é ajustes, assim, um trabalho de mais de ano, né? Ajustes na fazenda, a gente tem todo um processo, um protocolo na fazenda e também na indústria para que não ocorra contaminação cruzada. Então, na indústria, a gente trabalha exclusivamente com o leite A2. Então, as vacas que são A2 são brincadas e são ordenhadas primeiro, o tanque é separado. Então, tem todo um processo de segregação desse leite para que não haja nenhum processo de contaminação cruzada. Bom, a gente está destacando muito o leite, mas além do leite tem outros produtos, né? Queijo, manteiga, outros derivados? Temos queijo, manteiga, creme de leite, nata, iogurte, queijo coalho, doce de leite, manteiga de garrafa. Então a gente faz um mix ali bem completo dos derivados, principalmente trazendo aquelas coisas que são tradicionais da região e do nosso estado. Então vamos fracionar. No caso do iogurte, por exemplo, sem conservantes? Sem conservantes. Com frutas naturais? Frutas naturais, nós fazemos a geleia, a gente tem iogurte de morango, então compramos o morango, compramos o maracujá para fazer o iogurte de maracujá. A gente tem esse critério lá na fazenda de fazer esses produtos sem conservante, o mais natural possível. Jorge, então dessa forma o valor nutricional vai lá para cima? A gente pode considerar que é um manuseio diferenciado em relação ao que a gente vê no mercado? Eu considero, né, enquanto técnico, que quanto menos aditivos e ingredientes ali na lista de... Quanto menos aditivos e coadjuvantes na lista de ingredientes, mais saudável é o produto, né? Então, o nosso produto tem essa característica de ser o mais natural possível. E que tipo de tecnologia vocês utilizam para manter essa qualidade? Aí a gente faz os processos, principalmente de qualidade do leite, físico-químico e microbiológico, né? Então, mensalmente a gente envia a amostra do leite para a Clínica do Leite em São Paulo para fazer esse controle microbiológico e também físico-químico. E diariamente a gente faz isso na indústria. Quando o leite chega, a gente faz todas as análises, os processos, mantém umas amostras de shelf life e faz esse controle também do produto acabado em laboratório externo para conferir se de fato aquele processo de limpeza, de higienização e de controle está sendo eficaz. Vale destacar que lá na fazenda, né, os janelões são abertos para a sala de produção, então é uma característica que você não encontra fácil nos laticínios e todo mundo pode chegar e ver a nossa higienização e as pessoas trabalhando nesse processo. A gente está vendo aqui algumas imagens, né, dos produtos que vocês proporcionam aí ao consumo e também a estrutura lá da Fazenda Polilac, um investimento altíssimo. E aí vocês têm um nível de excelência bem diferenciado. A gente está observando aqui, ó, quando as pessoas chegam, já percebem que tem uma organização, um planejamento, e você fez parte do planejamento desde o início, da estruturação desse negócio. Isso. Viajei com o Valdemir, né, que é o proprietário, a gente viajou pelo Brasil, fazendo visitas, conhecendo algo parecido com isso que a gente queria fazer, né? Eu fiz a parte técnica. E a gente encontra isso mais em vinícolas, na parte do vinho, no sul já é bem desenvolvido, mas para o leite ainda é uma novidade. E aí a gente acabou trazendo isso para Garanhuns, que já é uma área turística, né? E também é uma bacia leiteira muito forte, se a gente pegar Garanhuns e as cidades ali do entorno, Venturosa, Pedra, então tem essa característica do leite. A gente acabou trazendo isso para o mundo dos lácteos também. Bom, a gente sabe que tem muito produto lá na Fazenda Polilac, mas fora, né, do Agreste, onde é que o povo encontra esses produtos, né? Onde é que a gente escolhe, faz a seleção? Em Recife, a gente vai achar com facilidade na Zona Sul, na Zona Norte, nos supermercados e nas principais delicatessen e padarias da cidade. A gente tem mais de 30 pontos aí de varejo vendendo esse produto aqui em Recife, Caruaru e Garanhuns. Vocês também fazem revenda? Vamos lá, dizendo que um supermercado, um mercadinho ou um empreendedor gostou da ideia, quer investir com vocês, ele pode chegar para vocês para tentar revender, fazer uma parceria, ou por enquanto vocês ainda não estão nesse negócio? Pode. Assim, a gente só segurou um pouquinho, estamos fazendo umas ampliações, né, para aumentar um pouco a capacidade produtiva, só que a gente tem esse limitante do leite. Então, essas parcerias a gente vai estudando com muito detalhe para que, de fato, seja uma coisa benéfica para os dois e que a gente consiga manter ali
sempre abastecido aquele estabelecimento, porque nossa produção ela é limitada, que é própria, e também tem um trabalho ali que é quase artesanal, vamos dizer assim. Então a gente tem esse limite de produção. Vocês já pensaram em franquia? Não, ainda não. Já pensamos em abrir um empório, a gente tem um empório lá, em abrir um empório aqui em Recife, mas por enquanto ainda não foi executado o projeto. Bom, você falou aí sobre a bacia leiteira, então vamos focar aí na bacia leiteira em Pernambuco. A gente sabe que tem uma concorrência forte, né? Vários produtores e empreendedores, eles investem, né, nesse mercado. Como é que está a balança entre a concorrência aqui em Pernambuco no que se refere à produção de leite? A produção de leite em Pernambuco está um pouco diferente do Brasil. O Brasil teve uma queda, né? Então tem muitas áreas a nível de Brasil que estão saindo da pecuária de leite e indo para a agricultura, né? Aquelas áreas que têm um índice pluviométrico maior, né? Então que se pode plantar soja, milho. Então isso está diminuindo um pouco a nível de Brasil, mas Pernambuco aumentou essa produção do leite, né? E aí aumentou. Tem algumas indústrias se instalando, a gente teve recentemente um anúncio de uma nova indústria grande que vai se instalar lá na região de Garanhuns. Isso acaba incentivando os produtores também. Junto a isso vem um pouco de tecnologia, né, que estão começando a adotar tecnologia, fazer outros sistemas de produção que aumentam o volume de leite e melhoram a rentabilidade do negócio. Porque o nosso desafio aqui de todos, né, embora tenha essa concorrência, mas é saudável, o desafio é produzir alimento para o gado. A gente sabe que tem tudo a ver também com as condições climáticas, né? A gente percebe que Garanhuns é um pouco frio, é alto. Essas condições são ideais para criar esse tipo de rebanho que vocês estão cultivando lá? Esse tipo de rebanho, sim, porque é um animal que tem essa característica mais rústica. Então, ele vai aguentar um pouco de sol, pode ir a pasto, enfim. Mas se a gente for para um animal que dá um volume de leite maior, aí já precisa ser criado em outro sistema que não esse de pasto. Então precisa ser confinado e com controle ali de temperatura, um conforto térmico para os animais. Mas de fato esse desafio do clima, ele é grande porque ele, por outro lado ali, acaba dificultando um pouco o plantio e conseguir esse alimento volumoso para o rebanho. Bom, nós estamos nos direcionando para um período mais frio, né? A gente está esperando chuva, de acordo com a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima. De alguma forma interfere na produção, no ritmo que vocês estão levando antes desse período chuvoso? O período chuvoso traz desafios para a produção de leite. Em compensação, ele traz ali o alívio do pasto, né, água. Então vai ter comida abundante ali, mas também cria muita lama, os animais passam por algumas dificuldades ali de casco, aumenta um pouco o caso de mastite, então você precisa ter um cuidado maior com o rebanho nesse período de chuva. Bom, quando a gente vai ao supermercado e pega lá um recipiente de leite, a gente nunca imagina, né, gente, que tem tanta tecnologia e tantos cuidados por trás de uma marca, de um produto. A gente vai fazer uma pausa bem rápida. Depois do intervalo, você vai ver que a Fazenda Polilac, além de produzir muitas delícias nutritivas, é também rota do turismo, principalmente para as famílias. Você vai saber como fazer um passeio por lá e provar os produtos que fazem o maior sucesso. A gente volta rapidinho. Até já. Estamos de volta, hoje falando sobre os negócios que envolvem a produção de um leite considerado puro, sem conservantes, com maior valor nutritivo. Ele é produzido na Fazenda Polilac, na cidade de Garanhuns, no agreste de Pernambuco. E nós estamos com Jorge Pires Martins, veterinário responsável pelos rótulos da Polilac. Já falamos um bocado sobre as delícias, agora vamos falar um pouquinho sobre a rota do leite, né? Até porque a fazenda está investindo muito nessa questão turística, atraindo muitas famílias. Como os grupos podem se organizar para chegar até lá e conhecer um pouquinho dessa história, Jorge? A nossa fazenda ela fica às margens da BR-232, chegando em Garanhuns, né, ali o principal acesso para Garanhuns, e ela fica aberta todos os dias do ano. Tem um acesso gratuito, inclusive. Sábados, domingos e feriados? Sábados, domingos, feriados, segundas, todos os dias do ano é aberto. Então a visitação é gratuita, é só chegar e curtir um pouco ali os animais. Os animais ficam a pasto, né, o rebanho fica a pasto, então dá para ver os animais, dá para ver a produção e também consumir produtos lá na fazenda. Experimentar os nossos produtos, degustar os produtos da Polilac, né? E também fazer refeições, almoço, café, um lanche, tem parquinho, tem fazendinha, então a gente fez
uma integração completa ali para o pessoal vivenciar a fazenda da melhor maneira possível. Bom, sempre que os grupos se organizam, a preocupação inicial é quais os dias, né, de visitação. Depois, qual o valor, qual o investimento que eu vou fazer para conhecer tudo isso. No final, tem a compra dos produtos. Então, assim, é um combo para toda a família. Qual o público que vocês têm recebido por lá? Mais família mesmo. O final de semana, o maior público é de turistas, né? Durante a semana reduz um pouco esse público, mas vai o pessoal de Garanhuns também, então já colocou ali na rota, né? Como não paga esse acesso, não paga a entrada... De graça? Então, é gratuito, tá? Então, chegar não paga. Se for no carro, família. Se for grupo, em ônibus, sim. Aí esse a gente solicita que seja feito um agendamento para receber da melhor maneira possível, preparar uma degustação para um grupo maior. Mas se for no carro, com a família, é bem tranquilo, o acesso é gratuito, pode entrar, ficar na fazenda o tempo que quiser curtindo. E aí vai depender de quanto vai gostar dos produtos, quanto vai gastar, o que vai comprar e consumir lá conosco. A gente espera sempre que leve para casa e leve também para as pessoas que ficaram em casa e não conheceram a fazenda, né? Leva de lembrança um doce, um iogurte. Só estive lá em Garanhuns e lembrei de você. Você falou aí sobre o agendamento. As pessoas podem encontrar as informações na rede social sobre o agendamento para ir com um grupo maior, né? Para passar um tempo maior. Tem o telefone, aí faz esse agendamento pelo WhatsApp, é bem tranquilo. A rede social também funciona, o Instagram de vocês é bem ativo também. Funciona, é ativo, tem todas as informações, tem inclusive os pontos de venda, onde encontrar os produtos e tem falando as informações também lá do nosso empório e da fazenda. Bom, quem for para lá, é tipo um day use, é só durante o dia ou dá para se hospedar lá e passar uns 2 dias, fim de semana? Na fazenda, ou vocês já estão pensando nisso, nessa expansão? Na fazenda, por enquanto, é só durante o dia. A gente não tem ainda hospedagem, tem unidades de hospedagem próximo, né? Mas na fazenda é só o day use, só durante o dia. A gente abre às 9 horas, fecha às 17 durante a semana e fecha às 18 no final de semana. Mas vale lembrar que Garanhuns tem outros atrativos também naturais, né? Então você consegue em Garanhuns fazer uma rota que um dia contempla a Polilac, no outro dia vai na vinícola, no outro dia vai no Lago São Francisco, que é uma fazenda que também tem muito verde, água, tirolesa. Enfim, tem como fazer esse passeio bem natureza em Garanhuns em um final de semana completo. Jorge, quando vocês planejaram esse empreendimento, vocês imaginaram que poderia ter uma expansão tão grande, tão rápida e essa visibilidade que a Polilac está tendo agora? Pegou a gente um pouco de surpresa, embora a gente espere esse sucesso, né? Trabalha para isso, mas teve um crescimento muito grande agora no último ano, ajudado ali pelo lançamento dos nossos produtos, né? O iogurte tem ajudado bastante a difundir esse nome da fazenda. Acho que o pessoal também está viajando mais internamente depois da Covid, né? E isso acabou ajudando por ser esse player turístico, turístico. Então a gente acreditava, sempre acreditou e continua acreditando muito em todo o trabalho que a gente faz, que é um trabalho de muita dedicação, mas o retorno tem sido bem gratificante. Eu acho que a gente conseguiu gerar um nome, gerar um valor em um tempo relativamente pequeno. Bom, a gente está se aproximando agora do período junino, né, gente? E vai ter alguma programação diferenciada em relação às festas de São João, aí na Polilac? Vocês fazem alguma data comemorativa ser destacada lá dentro ou vocês permanecem da forma que vocês estão para não alterar a produção ou o dia a dia aí do rebanho? Nas datas comemorativas, geralmente a gente coloca a poli para fazer uma visita, né? Então a gente tem uma vaquinha lá que faz a festa com a criançada, principalmente no Dia das Crianças. Para esses períodos de festa e feriado, a gente sempre reforça o nosso corpo ali de trabalho, reforça a produção para atender o pessoal da melhor maneira possível, porque cresce muito o número de turistas nessa época. Então a gente acaba ali fazendo alguma coisinha ou outra especial para aquela data, principalmente no Festival de Inverno, né, que movimenta muito a cidade de Garanhuns, e também no Natal Luz. E nos outros feriados a gente tenta ali da melhor maneira possível ajustar para receber bem o turista, que ele se sinta bem à vontade. Bom, para manter essa estrutura da Fazenda Polilac funcionando, quantos funcionários vocês mantêm lá e como é que é a logística para dar conta de tudo isso? Atualmente são 35 funcionários.
né? Então a gente tem dividido ali um pouco mais na loja e na fazenda, né, para cuidar desse processo, e aproximadamente 8 a 9 funcionários na fábrica cuidando ali do beneficiamento dos produtos. Então a gente tem uma equipe grande, né, na fazenda, cuidando dos animais, e uma equipe grande também cuidando do nosso ambiente externo. Então, e com essa possibilidade de expansão, vocês também pensam em oportunidades para ampliar o número de funcionários, mão de obra? Vocês estão precisando de algum tipo de funcionário específico para esse momento, ou está tudo organizado, a escala está completa? Mão de obra qualificada é sempre bem-vinda e sempre necessária. O que seria uma mão de obra tem qualificada para trabalhar nesse negócio? pessoas com experiência que já passaram trabalharam em restaurantes, trabalharam em fazenda, enfim. A gente tem um processo de formação desses funcionários também, né? A gente quer ampliar, gerar aí aproximadamente 20 novas vagas de emprego no próximo ano, né? E aí vamos ter vaga para a parte técnica em fábrica, vaga para o empório, para o serviço, né? E vagas para a fazenda também. Então a gente acaba absorvendo e gerando essa qualificação. Já vale lembrar que a própria fazenda e a Polilac, elas são tocadas por pessoas que se formaram lá na região, inclusive eu, que sou veterinário, formado lá em Garanhuns, né? Então a maior parte das pessoas que trabalham lá foram formadas lá mesmo na região. Então acaba gerando essa oportunidade, né? É preciso uma expertise, né? Vocês mantêm um laboratório, a gente está vendo que tem um maquinário específico, uma estrutura grande. Então é preciso que realmente as pessoas sejam capacitadas. Vocês dão essa capacitação lá dentro. As pessoas podem levar um currículo. Como é essa relação? Onde é que vocês buscam essa mão de obra? Pode, a universidade ajuda muito, né? Então a gente tem essa parceria, tem estagiários, e aí estagiário acaba sendo efetivado às vezes, né? E a gente vai buscar fora também. Então mandamos funcionários para treinamentos em Garanhuns, quando tem Sebrae, Senac, e mandamos para fora do estado também. Recentemente a gente fez capacitação fora do estado. Então onde tem o conhecimento, a gente, na medida do possível, se ajusta ali, sempre manda o pessoal, e eu vou, e aí a gente vai fazendo esse processo para trazer esse conhecimento de fora, né? Então, lançar o A2, a gente fez visita em São Paulo, conheceu fazendas, a primeira fazenda que foi certificada de A2 no Brasil. Então, a gente foi fazer essa visita em loco, conhecer esse processo para poder trazer essas tecnologias e esses processos aqui para a região. É importantíssimo que o povo entenda esse certificado A2, porque realmente o critério é muito rigoroso, a gente está percebendo o nível de excelência da produção. E também a diversificação dos produtos. Você falou agora há pouco queijos. Quantos queijos vocês produzem? Como é essa produção? É uma queijaria artesanal? Como é que funciona na prática? Na prática é bem artesanal. Então o leite vem lá da ordenha, pelo cano, né? Não tem esse contato manual. E aí o pessoal vai fazer esse processo bem artesanal ali no janelão, e quem está visitando pode acompanhar todo esse processo do queijo. Atualmente a gente faz o queijo coalho, queijo de manteiga, queijo coalho 0 lactose. Para as pessoas que são intolerantes, né? Vamos lançar ainda esse ano os queijos maturados e fazer uma câmara fria também com janelão para o pessoal ver esse processo de maturação dos queijos. Nesse quesito queijo, nós somos inclusive o primeiro queijo coalho A2 do Brasil, com a certificação do A2 do Brasil, então feito com leite A2. Né? Então, por ser essa característica, a maior parte somos o primeiro laticínio do Norte e Nordeste a ser certificado. E a maior parte das empresas certificadas estão no Sul e Sudeste, que não tem essa característica, essa tradição do queijo coalho. Então nós temos e já trouxemos para o nosso queijo A2 também, e acabou aí sendo o primeiro queijo A2 do Brasil. E as pessoas encontram tanto lá na fazenda quanto nesses pontos de distribuição que você falou que tem aqui no Recife, Zona Norte, Zona Sul? Isso, todos os nossos produtos são vendidos na fazenda, lá no empório, e também aqui em Recife, nos pontos de venda. Então é fácil. Deixa eu voltar para o iogurte, porque tem muita gente em casa que adora um iogurte, ainda mais com essas características, né? Feito da fruta, né? Com esse controle de qualidade. Quais são os sabores que vocês têm por lá? Atualmente nós temos morango, maracujá e o natural sem açúcar, tá? E vamos lançar em breve abacaxi e ameixa. Nossa Senhora, eu já vi que tem muitos lançamentos para esse ano, né? Vocês estão com 2023 aí na agulha, com muito otimismo, né? O que é que esse ano tem de diferente em relação aos anos anteriores?
Esse ano nós estamos projetando um crescimento de 100% em relação ao ano passado. Então nós vamos crescer aí quase 10% por mês. O que seria esse crescimento, para a gente entender direitinho? Esse crescimento, a gente vai sair ali de um beneficiamento de leite, né, de aproximadamente 1.200 litros para 2.400 litros de leite, né, e vamos dobrar aí o nosso faturamento. O iogurte puxou muito, né? Você puxando o iogurte puxou muito esse faturamento e hoje ele já representa 50% de todas as nossas vendas de produtos, né? Então, foi um produto que a gente fez, lançou e está fazendo muito sucesso e é quem vem puxando esse aumento de leite e de faturamento, porque é um produto que, de fato, não tem na prateleira com essas características. Mesmo se a gente pegar ali as principais marcas de iogurte que estão ali no mercado há anos, ele não tem essa característica de ser feito com morango, ali a geleia fazer o morango no local, ter menos aditivos, não ter conservantes. O nosso produto, a embalagem é transparente, então fica ali à mostra, então você consegue ver os pedaços de morango, iogurte, então tem um processo ali diferente, a gente não tem esse tipo de produto no mercado e acabou que o consumidor identificou isso muito bem, associou isso à qualidade, que de fato a gente preza muito por isso, e experimentando o iogurte é um sabor um pouco diferente do que a gente tem feito muito sucesso por aí. Pois é, para a gente que observa aquele público que gosta de vida saudável, alimentação saudável, o pessoal já deve estar com água na boca. Agora, quando a gente olha para o George, falando sobre esse empreendimento, a gente percebe um brilho no olho dele, a paixão pelo trabalho. A gente sabe que você é veterinário, mas de onde é que vem essa paixão por esse mundo, hein, George? Pronto, agora vai se emocionar. Já sou do interior, né? Então a gente já traz isso. Sou neto de agricultor, tá? Minha mãe trabalhou muitos anos em uma ONG que trabalhava com pequenos produtores, né, de campo, então sempre tive essa relação com o campo. Fiz veterinário para trabalhar com clínica de bovinos, mas durante a faculdade não me identifiquei e acabei indo para a área de alimentos. E acho que essa empolgação vem dos projetos. Quando a gente participa do projeto, como eu participei desse, a gente começou lá em 2015 a desenhar esse projeto, viajar, e você vê as coisas acontecendo, mudando uma realidade, inclusive ali de funcionários, você gerando emprego em uma região, em uma zona rural, no interior, valorizando ali aquelas pessoas que trabalham com você, dá uma satisfação bem bacana. Contribuição para o desenvolvimento da região, né? Também desenvolve todo mundo, a região desenvolve as pessoas, né? Desenvolve economicamente também nosso estado e vai abrindo outras oportunidades, outras pessoas que dizem, eu vou fazer um iogurte como esse também. Serve de inspiração. Pode vir conversar com a gente, que a gente ajuda também. Nosso papel enquanto Polilac é valorizar a cadeia como um todo. Que maravilha. Então você está falando ali do entorno, da participação do grupo, né? Você não fala em concorrentes, a gente está conversando aqui com ele não se preocupa em falar de concorrentes, mas de agregar valores com a cadeia produtiva que tem no entorno. Existem muitos produtores artesanais naquela região que poderiam fazer parcerias com vocês, poderiam ir até vocês para entender e aprender um pouquinho desse conteúdo, para também transformar os seus negócios. Vocês também estão abertos a esse tipo de participação, assim, dos concorrentes, eu vou dizer isso. Não, são concorrentes, mas são também parceiros e de uma cadeia só, e que eles precisam valorizar a cadeia, né? Então a gente prega muito isso, né? Não vamos em nenhum momento ser contra qualquer coisa que seja da cadeia. A gente porque valoriza tem muitos produtores essa cadeia. artesanais naquela região também, né? Tem muitos produtores e aí eu deixaria até um recado para eles, né? A gente faz esse trabalho também, recebe o pessoal, conversa e tenta valorizar. A maioria desses produtores trabalham queijo coalho artesanal e acaba virando um commodity que vem para o Recife e você precisa vender esse produto como preço, né? Assim, com preço, porque você precisa vender, não pode voltar com esse produto, o prazo de validade é curto. Eu até deixaria esse recado para o pessoal que faz esse trabalho, que é da cadeia, que diversifiquem, que estude, que faça um pouquinho, procure agregar mais valor no seu produto, mas para isso você precisa fazer algo diferente. Então não vai agregar valor fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. Então precisa ter esse cuidado, anda, visita, pega uma inspiração, pergunta, bate na porta, não tem problema, né? Que tem muita gente que realmente enxerga como concorrente, a gente quer ajudar. Então a pessoa chegou lá, eu quero essa geleia de maracujá, como é que faz?
na medida do possível, a gente vai tentar ajudar essas pessoas também, para que, de fato, a cadeia vá se valorizando como um todo, né? Então, se a gente tem se eu tenho outros 2 ou 3 espaços como esse ali em uma rota, facilita muito para a gente do que eu ter um local só. Então, a pessoa que vai viajar vai poder passar em 2 fazendas, 3 fazendas. Quanto mais fazenda, melhor para a região, melhor para a cadeia como um todo. No mundo dos negócios, a gente sempre ouve que é preciso ter um diferencial competitivo. Vocês montaram o diferencial de vocês e estimulam os outros produtores a seguir outros exemplos ou até mesmo o exemplo de vocês. Então, tá aí, gente. A Fazenda Polilac, né? Agora na Rota do Leite. Chegando lá, a gente faz logo o quê? Vamos lá. Foi um grupo. Qual é a primeira providência quando bota os pés ali na fazenda? Tirar foto no trator. Qual é a Senta no história desse trator? Tira a foto. Esse trator é de 1974. E ele chegou lá funcionando, trabalhando, mas parou agora de exposição. A gente precisa religar ele. Já está uns 3 anos desligado, a bateria já deve ter arriado. Mas ele está lá, os dormentes foram de linha de trem desativada. Então tem todo um contexto na produção também. As árvores têm as plaquinhas falando o nome científico, o que é, os animais. Primeira coisa que chega, dá uma olhada ali no trator, pode passar no relógio das flores. A gente tem uma réplica ali do relógio em homenagem ao relógio das flores de Garanhuns. E aí vai para o empório para conhecer e degustar os produtos. E passa o dia todo aí em contato com a natureza e com a vida saudável, né? Isso, tem parquinho para as crianças, né? Tem lanches, almoço, então é bem bacana. George, a gente agradece demais pela conversa aqui no Poder e Negócios. Muito obrigada por ter aberto as portas aí desse negócio tão empreendedor. Obrigada, um bom dia para você, viu? Bom dia, obrigado a você. E assim a gente se despede, marcando um novo encontro para o próximo domingo, às 10 horas da manhã. Até lá, tchau, tchau.